Continuando a nossa exposição sobre os solas da Reforma e a sua relação com a pregação contemporânea, hoje eu quero falar sobre o segundo ponto, que é somente Cristo. É sempre importante ressaltar que o cristianismo, antes de ser um ensinamento, é uma pessoa. O cristianismo é Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem a pessoa de Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Somente pelas Escrituras podemos conhecer verdadeiramente a Cristo. Por isso que eu falei no vídeo anterior que a teologia nos ajuda a compreender as Escrituras e a sua relevância está subordinada a isso. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, genuinamente, nós somos conduzidos ao conhecimento de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus nos ensina a Escritura, a importância das Escrituras. Ele aponta para ela e mais, ele nos ensina a ler a essa Escritura. Nós jamais leríamos essa Escritura como palavra de Deus, jamais teríamos uma compreensão salvadora dessa Escritura, senão por meio do Espírito de Cristo. Temos uma passagem registrada por Lucas, quando ele se coloca ao lado daqueles discípulos no caminho de Emaús e começa a conversar com eles. E lá em Lucas 24, versos 25 a 27, lemos: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Reparem, Jesus Cristo mostra que toda a Escritura aponta para ele. Mais tarde, Jesus Cristo está agora com os discípulos, não mais no caminho de Emaús, que inclusive esses voltaram para Jerusalém. Então, em Lucas 24, 44 e 45, lemos: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Reparem, ele pega as três grandes divisões do Antigo Testamento e fala que ali, no Antigo Testamento, em todas as partes, aponta para ele. Então, nós, como pregadores, devemos entender que precisamos pregar a Cristo, sua pessoa e obra, como uma mensagem central e unificadora da Escritura. Jesus Cristo é o justo que nos justifica. De acordo com a Escritura, ou somos justificados por Cristo, por meio da fé, ou estamos definitivamente condenados. Não há meio termo, não há síntese entre nossas obras e a nossa suposta fé. Jesus Cristo, então, ele aponta para a Escritura, ele nos ajuda a interpretar a Escritura e vai nos mostrar a necessidade que temos da graça de Deus, da qual ele é a própria personificação. Então, não há meia justiça, ou tudo ou nada. A nossa justiça está em Cristo Jesus. Então, para a teologia reformada, a justificação é totalmente pela graça, mediante a fé, ou seja, por Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único que cumpriu perfeitamente a justiça divina. Quando nós anunciamos somente a Cristo, nós estamos embutindo aí o conceito de pecado, de graça, de necessidade de salvação, da obra perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, somente nele podemos e de fato somos declarados justos, porque a graça nos justifica na justiça de Cristo. Não há graça sem justiça. Essa justiça não é nossa, é uma justiça que nos é imputada, mas alguém teve que cumprir essa justiça. E Jesus Cristo é quem cumpriu essa justiça em nosso lugar. Deste modo, é importante frisar que não é a fé que nos justifica, antes, Cristo que nos justifica.
É Deus quem nos justifica por meio de Cristo, nos comunicando esta bênção pela fé. E é pela fé que nós podemos tomar posse desta graça magnífica, bendita que nos advém por Cristo Jesus. Por isso que a fé em Cristo é o esvaziamento de toda a confiança em nossa capacidade e merecimento. A eficácia da fé não está em sua suposta perfeição. Aliás, nossa fé sempre é limitada, a nossa fé é imperfeita, mas a sua eficácia está no repouso humilde, total, na justiça perfeita de Cristo. Por isso é que não existe justificação sem a pessoa e obra de Cristo. Paulo escreve aos Romanos: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Então fica justiça de graça pela graça, mas ao fundamento, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 3:24. E ele continua quando escreve a Tito: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Reparem, somos declarados justos por graça. Então, a justificação é o fundamento judicial da santificação. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos declarados justos, fomos reconciliados com Deus. Então, na justificação, há uma mudança de nossa condição legal. Deus declara que não há mais culpa em nós. E aqui, de fato, nós passamos a ter vida. Nós mudamos da situação de um condenado que aguardava tristemente a terrível sentença de condenação para a condição de filho de Deus, na expectativa de sua majestosa herança, de condenados, prontos à morte. A morte resultado do pecado, uma morte para a qual eu trabalhei, e eu mereço este salário porque eu trabalhei. Nós fomos tirados desta condição para agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Na justificação, escreve Charles Hodge, Deus não declara que o ímpio é santo. Ele declara que, não obstante sua pecaminosidade e indignidade pessoal, ele é aceito como justo, com base no que Cristo fez por ele. Fecha aspas. E é isso mesmo. Deus não diz que nós não temos pecado. Deus não diz que nós não somos pecadores. Deus diz apenas que nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. A justificação, ela ocorre fora de nós. E, de fato, ela sozinha não produz nenhuma transformação espiritual em nosso ser. Contudo, significa que Deus já a fez, essa transformação, pela regeneração e continuará fazendo pela santificação. Na regeneração, recebemos um coração novo, com uma santa disposição. Na justificação, Deus nos declara justos, perdoando todos os nossos pecados, os quais foram pagos definitivamente por Cristo Jesus. Por isso, já não há nenhuma condenação sobre nós. Estamos em paz com Deus, amparados pela justiça de Cristo. O preço da justificação para nós, gratuita, foi o sangue de Cristo. A justificação, por envolver esse novo nascimento, a regeneração, é uma vocação incondicional a todo cristão à santificação, conforme a vontade de Deus. Ou seja, Deus nos transforma, ele nos declara justos em Cristo, e essa transformação, essa regeneração, essa nova mudança de condição legal nos conduz agora à santificação, que é uma conformação cada vez maior à imagem de Jesus Cristo. A justificação nos livra da condenação do pecado. Deus chama pecadores, sem dúvida.
Todavia, Deus não deseja que nós continuemos assim. Antes, Deus infunde em nós a justiça de Cristo. Deus nos dá por meio de Cristo um novo coração. Ele muda as nossas inclinações, as inclinações de nossa alma, habilitando-nos a toda a boa obra. É o que fica claro em Efésios 2, de 8 a 10. Todavia, a realidade do pecado ainda existe em nós. O justificado é simultaneamente justo e pecador, conforme uma expressão clássica de Lutero. Então, nós não somos dominados pelo pecado, mas mantemos essa luta constante contra o pecado. Então, nós, em Cristo, somos declarados justos por Deus. As evidências desse novo nascimento vão gradativamente se tornando mais claras por meio de nossa obediência a Deus em santificação. Isso vai nos conduzir ao próximo ponto, que eu já tracei algumas notas sobre ele, que é sobre somente a graça e somente a fé, que eu vou tratar dentro de um tópico só. Que Deus nos abençoe. Rendamos graças a Deus como pessoas justificadas, declaradas justas por Deus em Cristo. Que temos agora um coração novo e rendamos graça por meio, inclusive, de nosso crescimento espiritual, de nossa santificação e de nossa pregação. Que Deus nos ajude. Amém.